com o programa Notícia de Frente. Vamos novamente falar agora do BRT e VLT, porque o governador Mauro Mendes, nessa última quarta-feira, retornou a Brasília. Ele foi lá no Tribunal de Contas da União pedir, quase implorar para a liberação das obras do BRT. Ele disse que queria fazer isso e foi na quarta-feira. Vamos ver então se tem já alguma definição ou o que foi de fato todo o conteúdo da narrativa do governador lá no TCU. Roda aí para a gente ouvir. A política no Brasil ela é algo bastante etéreo e estável. O partido lançou o presidente Bivar como candidato, a gente tem que respeitar isso. Olha só, gente, vamos novamente colocar o trecho da narrativa do governador Mauro Mendes ao vivo assim mesmo. A gente só antecipou aí um pouquinho uma fala de um outro aspecto que vamos tratar aqui, que é da reeleição. E agora sim, vamos ouvir o que ele disse lá no Tribunal de Contas da União. Ontem eu falei de novo com o ministro, novamente afirmei para ele o absurdo que é a decisão que ele tomou. Né? Estive com ele ontem de novo lá, falei com ele, falei, ministro, pelo amor de Deus, nós estamos lá com gente morrendo na Avenida da FEB, daqui a pouco a Prefeitura de Cuiabá e o senhor terão que ser responsabilizados, porque parar uma obra, qual o motivo? Gente, o TCE acabou de decidir que está ok, agora vou obedecer o TCE, vou obedecer o TCU. Não tem verba federal, qualquer pessoa com a mais humilde compreensão entende isso e concorda com isso. TCU cuida de órgãos federais e de verba federal. Nesta obra não tem um centavo do governo federal, nem um centavo de órgão federal. O Ministério Público já disse isso, declinando de participar de uma ação. Então, assim, chega a ser, entre aspas, incompreensível. Mas eu já compreendo os interesses escusos que talvez esteja por trás disso. Professor, de Haroldo para Haroldo, por quê? Exatamente, o ministro do Tribunal de Contas da União é o Haroldo Cedrais. E aí, de Haroldo para Haroldo, será que o fato do governador implorar para o ministro, pelo amor de Deus, libere as obras do BRT, convenceu o coração do outro Haroldo? Esse Haroldo aqui é muito diferente do outro, o Haroldo de lá, né? Aquele Haroldo de lá, que é o ministro, está dando dor de cabeça para o Mauro Mendes. Eu apenas faço algumas coisas, algumas análises pontuais aqui. E esse aqui é com H também. É com H, o outro é com A, né? Bem isso mesmo. Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, o que me incomodou na fala do Mauro Mendes foi essa última frase, tá, em que ele disse que ele já entendeu que existem algumas intenções escusas, né? Ou seja, por trás dessa questão toda, né, de tentativa de acabar com o BRT. Se existem algumas intenções aí escusas, né, só pode ser do prefeito Emanuel Pinheiro, né, que é a favor do BRT, que jogou um balde de água nessa tentativa do governo de implementação do BRT. Acho também que o caminho traçado pelo Mauro Mendes, né, essa fala dele de enfrentamento, porque é um enfrentamento, você imputar ao prefeito Emanuel Pinheiro, né, e ao ministro Haroldo Cedrais, né, como responsáveis de possíveis mortes na Avenida da FEB, isso é um problema. Eu acho que esse não é o melhor caminho para se resolver essa questão desse impasse, né, e atingir o objetivo de implantação do BRT aqui na nossa cidade. O melhor caminho, ao meu ver, seria exatamente ele levar os argumentos que convenceram o próprio Tribunal de Contas do Estado de que realmente o BRT é melhor do que o VLT. Tratar a situação com argumentos, né, e não desviar exatamente daquilo que necessariamente pode fazer a diferença. Ele está tendo dificuldade, juntamente com a Procuradoria-Geral do Estado, de convencer, né, que o Tribunal de Contas da União foi iludido com mentiras. Pelo menos ele já disse isso algumas vezes, né? Então, eu acho que tem que ser por meio do convencimento e não por meio de algumas ameaças, né? Eu acho que ele foi, com todo respeito ao governador, ele foi infeliz nessa fala dele, o que causa, né, mais problema para a situação e aumenta mais uma temporada nessa novela VLT-BRT da Netflix. Né? Ele está usando um argumento aí de que não há verba federal no BRT. Os que são a favor do VLT estão argumentando o seguinte, não estou defendendo nenhum nem o outro, estou dizendo o seguinte, que há o argumento de que, como foi uma substituição e no VLT tinha verba federal, por ser substituição, automaticamente BRT também teria a tal verba federal, logo justificaria
essa intervenção aí do Tribunal de Contas da União. Um jeito ou de outro, BRT ou VLT, na minha opinião, tem que terminar. Agora, se for BRT, tem que trazer também aqui explicação e principalmente devolução desse mais de R$1 bilhão que foi gasto, que foi pro ralo, tem que recuperar. Quem que vai arcar com isso, se for BRT realmente? Porque já foi gasto mais de R$1 bilhão. Cadê o dinheiro? Mas se os vagões não são de ninguém, se eles forem vendidos, vai para qual conta, Paulo Coelho? Vai para a sua? Para nossa, né? Porque a gente que tá pagando essa conta toda aí, não é? Nós, os cuiabanos. Eu vou abrir um baguncinha com a Luciana, né? Luciana, vamos abrir um baguncinha, entendeu? E dá para fazer um baguncinha realmente, então é uma ideia boa. Você quer ser investidor? Baguncinha até essa cidade, nós já montamos o nosso plano de negócio. Trânsito, professor. Né, Luciana? Já montamos o nosso plano de negócio. Entendeu? Pequenas empresas, grandes negócios. Eu vou ficar na chapa, porque eu sou bom de chapa. A Luciana vai ficar no caixa e você serve. Pronto, tá aí, tá pronto. Entendeu? Recebo dinheiro né? do povo, O baguncinha. Não é verdade? Entendeu? Você sai na mesa para aceita Pix, aceita Mas cartão. só vai pedir lá para o outro Haroldo para liberar? Então vai ter que pedir bênção para o Haroldo. De Haroldo para Haroldo, né? Tem que pedir bênção para Haroldo, né? Olha, gente, estamos dando risada aqui, mas a situação é séria, porque o governador colocou na conta agora do Tribunal de Contas da União o crescente número de acidentes fatais. Né? Então, isso é grave. Primeiramente, sim, o governador culpou aqui o prefeito. Olha, está aumentando os acidentes, né? Estão aumentando os acidentes, estão aumentando as mortes. Pois é, porque o prefeito está travando as obras. Eu quero acabar com essa vergonha, com essa imensa cicatriz aqui, tirar o VLT logo, implantar o BRT, nada acontece, e aí então agora é culpa do TCU. Culpa da prefeitura, quer dizer, isso é pesado. Viu, gente? Porque minha culpa não é isso que o governador quis dizer. Está tentando resolver e estão impedindo ele. Bom, agora a gente precisa continuar ainda, porque tem mais aqui do governador Mauro Mendes. Ele falou um pouquinho sobre o projeto de reeleição. Sabemos que é um momento muito difícil na vida do gestor por conta da saúde da primeira-dama Virgínia Mendes, mas o governador falou um pouquinho sobre o fato, né, de ter que realmente decidir ir ou não para a reeleição. Vamos ouvir então. A política no Brasil, ela é algo bastante etéreo e estável. O partido lançou o presidente Bivar como candidato, a gente tem que respeitar isso. Né? Eu, como filiado ao partido, tenho que respeitar. Como membro de um partido, eu tenho o direito de expressar as minhas opiniões, vou expressar lá em Brasília, nos momentos oportunos, né, que for chamado, eu já fui chamado para algumas conversas, e vamos acompanhar a evolução disso até as convenções. Mas muita coisa pode mudar até as eleições. Senhores, eu não estou discutindo ainda nem a minha candidatura, né, com clareza suficiente para poder tomar essa decisão. Eu disse há poucas semanas atrás que eu estaria, a partir ali daquele momento, construindo um projeto que poderia me levar a me declarar oficialmente como candidato. E estou fazendo isso com a mesma responsabilidade que eu sempre fiz as coisas na política, né? As pessoas pensam que é fácil ser governador. Talvez seja para aqueles que não exercem esse cargo com a tamanha responsabilidade que ele exige. Trabalhar todos os dias, tomar decisões muitas vezes difíceis, tomar decisões impopulares em algum momento, ter coragem de vetar, ter coragem de fazer, ter coragem de enfrentar, ter coragem de fazer um monte de coisa. Então isso cansa um pouco, né? Mas eu sempre fiz isso, primeiro, com muito amor, com paz na minha consciência, né? Com muita determinação. E talvez por isso que um pouco disso é que fez com que o Mato Grosso saísse da condição que nós tínhamos e estar na condição que nós estamos. Então, nos próximos dias, eu estou num processo de construção de decisão com a minha família, com os meus amigos, com os partidos. Estou andando muito pelo interior nos últimos dias para ouvir também o que pensa o cidadão todo o estado do Mato Grosso, não só ouvir aqueles que estão mais próximos de mim e a partir daí ter uma decisão. Quando eu tomar essa decisão, aí sim dispara as outras coisas. Quem será o vice, né? Quem será a chapa, e tem tempo. Mais importante do que isso são isso, as entregas que o governo está fazendo. Isso sempre foi e continua sendo a minha prioridade, mesmo se o candidato for. Né? E a probabilidade maior, todo mundo diz isso, né? E até eu mesmo digo, é que talvez realmente o seja, né? Mas nós vamos sempre continuar priorizando as ações concretas para o cidadão. Amanhã vamos ao interior aí, numa rodada rápida pelo Araguaia, inaugurar a MT-100, uma rodovia que está lá sendo sonhada há décadas, vai estar 100% concluída. Vamos assinar diversos convênios, como tem feito nos últimos dias. Então, tudo isso faz parte de um processo decisório que vai permitir, num determinado tempo, tomar todas essas decisões de composição de chapa e coligações políticas. Assim, na vida de todos nós, sempre tem as dificuldades,
né? Não acho que seja fácil, né? A eleição é sempre uma eleição, ninguém pode pensar assim. Talvez quem o diga, quem diga isso, talvez esteja considerando esse bom momento que o governo do estado de Mato Grosso está vivendo. E quando eu digo o governo do estado de Mato Grosso, porque o governo é maior do que o seu governador. E tem que ser, porque o governo é o resultado do esforço coletivo de centenas, milhares de pessoas, servidores, cidadãos, empresários, trabalhadores. Então esse governo do estado de Mato Grosso, acho que eu posso dizer com muita humildade, mas com muito orgulho também, porque faço parte dele, como muitos fazem. Ele está num momento muito bom, tomou medidas muito corretas e a gente consegue com isso, né, criar um ambiente que é muito perceptível em todo o Brasil. Ontem eu fui a Brasília, encontrei com algumas pessoas e ficava muito orgulhoso delas relatarem positivamente o que elas ouvem do estado de Mato Grosso em muitos cantos do Brasil. Então isso realmente cria essas condições para que algumas análises sejam feitas nessa direção. Porém, eu, se candidato, né, estou preparado para fazer o debate, primeiro daquilo que fizemos, né, da onde estamos e, acima de tudo, aonde podemos ainda chegar se mantivermos a mesma linha de trabalho e de seriedade na condução da política. Bom, o governador, gente, falou de inúmeros assuntos ali, fez até referência, por exemplo, ao fato de que Piveta pode ter sacramentado o nome de Cidinho para compor a chapa como vice-governador de Mato Grosso, colocou mais uma vez, vai cumprir uma agenda aí no interior de Mato Grosso, não definiu ainda o projeto de reeleição, porque não é fácil ser um gestor quando é comprometido de fato com as suas ações. E a gente precisa, professor, nesse momento, respeitar o tempo do governador. Exatamente. Para poder fazer agora todas você essas disse tudo. Deliberações. Existe o Mauro Mendes governador, existe o Mauro Mendes ser humano, como eu já disse aqui, inclusive no meu comentário de ontem, essa situação angustiante que o governador, que o Mauro Mendes ser humano está passando, está vivendo. Eu, particularmente, na posição dele, botaria o pé no freio imediatamente, né? Deixaria com que essa situação daqui para frente ficasse na mão do meu vice e iria cuidar, né, me dedicar 100% à minha esposa num momento difícil como esse, né? Essa decisão, ela tem que ser uma decisão etérea, né? Uma decisão que evolua, né, que amplie espiritualmente a pessoa. Não é uma decisão difícil. O ser humano, em determinados momentos da vida, precisa quebrar paradigmas, quebrar velhos hábitos, né? E encarar a situação como um convite a um crescimento espiritual. É assim que a gente precisa entender os desígnios de Deus, né? Ele constrói exatamente algumas coisas dentro daquilo que é possível, né? Do controle, né? Porque nem tudo é controlado na vida, isso é fato, e quando você tem essa leitura clara, né, de que você está sendo governado por alguém que é muito mais perfeito que você, muito mais forte que você e que tem objetivos claros para você e para as pessoas que você ama, você precisa ouvir a voz de Deus, que não é silenciosa. É uma voz que grita o tempo todo e se desvela em momentos, em oportunidades. Simples assim. Mauro Mendes precisa botar o pé no freio, entender, né? Ouvir para poder continuar. Esquece política, meu amigo. Esquece política, né? Se dedique integralmente à sua esposa. Agora, obrigada, viu, professor? Agora, Paula, a pergunta que não quer calar. Conta pra gente, ficamos ali congelados o tempo todo, né? Usamos essa imagem várias vezes da coletiva do governador e vemos ali o pré-candidato, vimos o Neri Geller grudado ali no governador. Conta pra gente, pode ter alguma modificação aí desse cenário? Pode ter o apoio do governador? E que pressão, eu diria, né? Está tendo pressão. A palavra é essa, pressão. E às vezes, na minha opinião, muito, muito particular mesmo, assim, sem querer fazer juízo de valor em excesso, está faltando um pouco de empatia nesse momento. Eu vi Jaime, eu vi Neri, eu vi esse povo comentando sobre, mas tem que fazer. O Mauro Mendes está fazendo certíssimo. E ele é um político diferenciado, porque ele não é carreirista. Ele coloca na balança e o fator família é 8/2, 80% a 20%. 80% família, 20% política. Então, ontem até um empresário aí, eu estava conversando com ele ontem, falou, mas o Mauro não larga isso nunca, a pressão é muito grande para ele disputar. Meu amigo, a questão familiar, para ele, que já provou muito isso já ao longo da vida, pesa muito. Então, o Mauro está certíssimo, põe Deus à frente de tudo aí, consciência, cuida bem da veinha, no caso aí, os antigos chamavam minha véia, né?
da sua esposa, cuide bem da vida. Se der condições aí para seguir, siga em frente aí com o seu projeto, mas primeiramente lida com aquilo que é mais urgente aí, que é a saúde. Essa a gente tem que cuidar dela. Muito bem, Paulo, obrigada, viu? Gente, vamos para as mensagens agora, o programa está acabando, mas olha, esse momento aqui eu faço questão, viu, de ter mais interatividade com você em casa. Então vamos às mensagens agora na tela. Bancada, esse governo está pagando pela teimosia e incompetência ao substituir o VLT pelo BRT. Não consultou a população e o dinheiro é do povo. Ainda bem que existe o Tribunal de Contas da União para barrar esse ditador. O Thiago de Cuiabá bravo aí com o governador Mauro Mendes, hein, por conta da tentativa de trocar o modal. Mais mensagens então pra gente nesta sexta-feira, friazinha. Bom dia. Se aquele indivíduo estivesse com um revólver, ninguém estaria dando entrevista. Ele só conseguiu porque o cara estava com uma faca. Porque não criam uma lei para tirar os noias da rua, a droga corre solta por aí. É um problema gravíssimo social que difícil de resolver, viu? Vamos lá, mais mensagens chegando aí, gente. Bom dia, bancada. Esse interesse do presidente da República, Jair Bolsonaro, juntamente com Wellington Fagundes, tudo leva a crer que é só interesse político e mais nada. Porque eles sabem que os evangélicos são a maioria e são pessoas de palavra, de boa fé. Na verdade, os evangélicos não eram nem para estar envolvidos nesta política de mentiras. Vamos ver depois da política, eles irão lembrar desses evangélicos? Até que ponto chegou essa política de usarem as pessoas de fé para se elegerem na política? Cai quem quer. Não consegui ler ali a palavra deles, alguma palavra não consegui ler, tá um pouquinho difícil. A gente está tendo um problema aqui só, gente, técnico, tá? Mas vamos lá, vamos tentar colocar a última mensagem aí para a gente encerrar o programa de hoje. Bom dia, bancada. Se o etanol não depende de refinaria, não vem do exterior, é fabricado aqui do lado de nós, sua matéria-prima é farta em nosso estado, ele tem que estar atrelado à gasolina? É o Sebastião de Rondonópolis. Sebastião, é uma pergunta que fazemos diariamente, viu? Infelizmente, nesse momento não tem mais como a gente falar a respeito desse tema muito importante. A gente tem discutido ele aqui, mas fica para segunda-feira, porque o programa termina aqui. Eu desejo para você um excelente final de semana. São 7h32 e com a graça de Deus estaremos aqui na segunda-feira, às 6h em ponto, esperando por você. Tchau, professor, obrigada. Tchau, bom final de semana a todos. Tchau, Paulo, obrigada. Fim de semana abençoada a todos nós. Amém, que assim seja.